Está aí já na tela aparecendo. Considere a classificação das redes de computadores por abrangência geográfica. A internet é classificada como rede. Letra A, WAN. Letra B, LAN. Letra C, MAN. Letra D, WLAN. Ou a letra E, PAN. E aí, pessoal? Vamos partir para a resposta a partir de agora. Atenção, acompanha comigo. Quando a gente fala da classificação das redes por abrangência geográfica, esse estudo nós começamos falando sobre o termo PAN. PAN significa rede pessoal, que vem de Personal Area Network. E a rede é considerada uma rede pessoal quando ela conecta dispositivos de um determinado usuário. Como, por exemplo, aqui eu tenho o meu laptop conectado ao meu smartphone, conectado ao meu tablet, mas esses três dispositivos aqui são meus dispositivos de uso pessoal, quer dizer, é de um único usuário, do usuário Rodrigo, e eu formei uma rede para permitir a troca de dados entre esses três dispositivos. Já que é uma rede que atende à demanda de um único usuário com seus três dispositivos aqui, essa é uma rede pessoal. Como o próprio nome diz, uma rede pessoal é aquela que atende à demanda de um determinado usuário. Mas é importante saber que quando a gente fala de exemplos de redes pessoais, também existe o que chamamos de WPAN. WPAN significa rede pessoal sem fio. Esse W que vocês estão enxergando na frente significa wireless. E wireless, traduzindo para o português, é sem fio. Então uma WPAN é uma wireless PAN, quer dizer, uma rede pessoal sem fio. É quando eu conecto dispositivos de um determinado usuário, mas sem usar fio. Por isso a gente chama de WPAN. Então vamos agora passar ali. Além da WPAN, é possível também que as provas peçam o termo LAN. O termo LAN significa rede local. Vem do termo em inglês Local Area Network. E a rede é considerada uma rede local quando ela conecta computadores de vários usuários, claro, agora não é uma rede pessoal, é de vários usuários. E também tem que pensar que, nesse caso, uma rede local, ela tem um espaço restrito de um prédio, de uma sala, de uma casa, de um escritório. É no máximo isso, certo, pessoal? No máximo, esse ambiente restrito de uma casa, de uma sala ou de um escritório é que é a rede local, é que é a rede LAN. Se ultrapassar o espaço geográfico de um prédio, aí já não é uma rede LAN. Por isso que a gente chama de rede local o termo LAN. E também existe a historinha, pessoal, do que chamamos de WLAN, que é a mesma história de antes. O que é uma WLAN? É uma rede local sem fio. Lembrando que o W significa wireless, por isso é uma wireless LAN, quer dizer, uma rede local sem fio, ok? Quando a gente tem, por exemplo, numa casa, um roteador Wi-Fi formando a conexão dos computadores, formando uma rede local sem fio nessa casa, nós podemos dizer que esse padrão Wi-Fi, esse roteador Wi-Fi, está permitindo a criação de uma WLAN, porque WLAN significa rede local sem fio. E o padrão Wi-Fi, ele foi criado e desenvolvido para permitir a criação de uma WLAN, quer dizer, a criação de uma rede local sem fio. Por isso que é importante, né? Então, uma WLAN é uma rede local sem fio. A WLAN tem essa ideia. Cria a rede no ambiente local, mas sem usar cabos. Temos também, pessoal, além da região local, nós podemos ultrapassar a abrangência geográfica local, aí nós vamos ter a MAN, que é a Metropolitan Area Network, ou rede metropolitana. E quando é que a rede é dita metropolitana? É quando ela passa a conectar computadores dentro da área metropolitana de uma determinada região. Por exemplo, uma rede conectando computadores em bairros diferentes da mesma cidade, ou até em cidades diferentes, mas que pertencem à mesma região metropolitana. Aí nós vamos ter uma MAN, uma Metropolitan Area Network, que é justamente a ideia de uma rede que ultrapassa a abrangência local, mas que ainda é restrita à mesma região metropolitana. Quer dizer, pode até ser cidades diferentes, desde que essas cidades pertençam à mesma região metropolitana, vai ser chamada de MAN. E assim como a gente falou dos outros casos, também existe o que chamamos de WMAN. O que é uma WMAN? É uma rede metropolitana sem fio, porque o princípio é o mesmo que a gente estudou antes, né? O W vem de wireless, então uma WMAN é uma wireless MAN, é uma rede metropolitana sem fio.
Aqui eu mostro, por exemplo, a instalação de uma antena para criar um ambiente de uma rede metropolitana sem fio, de uma WMAN, que uma determinada empresa resolveu construir a infraestrutura para conectar a sua matriz com as suas filiais no entorno daquela cidade. E aí está usando antenas de companhias de telecomunicação que estão ofertando um serviço para criar uma WMAN, para criar uma rede metropolitana sem fio, como a gente observou aí na imagem. Agora, se ultrapassar a abrangência metropolitana, aí nós passamos a ter uma WAN, uma Wide Area Network, que é uma rede de longo alcance, que é uma rede de longa distância. Uma WAN é uma rede que conecta computadores em diferentes cidades que não pertencem à mesma região metropolitana. E aí pode conectar computadores em diferentes cidades, diferentes países, diferentes continentes. Então, uma rede que tem computadores espalhados em diferentes cidades que não pertencem à mesma região metropolitana, que ultrapassam a abrangência metropolitana, aí nós vamos chamar de WAN, que é justamente a ideia da rede de longo alcance e da rede de longa distância. E, obviamente, quando a gente pega o exemplo da própria internet, a internet é considerada, sim, uma rede de longo alcance. Por quê, professor? Porque a internet tem computadores espalhados em diferentes regiões do mundo inteiro. Como a internet tem computadores espalhados em diferentes regiões do mundo inteiro, obviamente a internet é uma rede WAN. Perfeito, vamos voltar para a nossa questão? Considere a classificação das redes de computadores por abrangência geográfica. A internet é classificada como rede. Como acabamos de ver, né? É classificada como uma rede WAN. Letra A de América, sem dúvida nenhuma, a resposta correta para essa nossa questão. Isso porque a internet tem computadores, como eu já disse, conectados em diferentes regiões do mundo inteiro. LAN é rede local, MAN é rede metropolitana, WLAN é rede local sem fio e PAN é rede pessoal. Então aqui a resposta só poderia ser a letra A de América nessa questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!